Pode Ser. A apresentação, Kleber Correa. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Ser, o seu podcast de Divinópolis e região. Na apresentação, Kleber Correa. No comando, Rafael Moreira. Muito obrigado, viu, por acompanhar aí. Não se esqueçam de ativar o sininho e de se inscrever no nosso canal. Ativando o sininho, sempre que tiver uma nova edição, você receberá em primeira mão a notificação do nosso programa. Toda quinta-feira, às 7h30 da noite, você acompanha no YouTube um episódio novo e no Instagram, Pode Ser 037, você acompanha sempre os melhores cortes. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio esse mecânico super conhecido e que é bom de serviço, viu? Mecânico que eu indico, Fabrício da AFK, da rua Ibituruna, no bairro Santo Antônio, em Divinópolis. Seja bem-vindo, Fabrício. Satisfação. Eu que agradeço. Fabrício, me conta quanto tempo já de oficina, de mecânica? A oficina ela surgiu em 2007. Então, de lá para cá, a gente já tem uma trajetória muito grande, né? Já tem uma carreata muito boa aí. E de mecânico mesmo, eu devo ter mais ou menos aí meus 20 anos. 20 anos já? 20 anos, isso. Multimarcas? Multimarcas. E como que começou, né? Se interessar pela mecânica? Tinha alguém da família, oficina de algum conhecido? Como que foi? Foi a história da oficina AFK era muito engraçado. Eu comecei igual criança, desmanchando os carrinhos de brinquedo e tal, e meu pai viu naquilo que, esse menino tem um dom para isso aqui. E eu tinha um amigo dele que tinha uma oficina mecânica. Não sei se o pessoal conhece, tinha uma oficina padrostática do pessoal Calção. E esse rapaz, ele era padrinho de casamento do meu pai. Então, meu pai falou assim, tem um moleque meu lá em casa lá que ele tá querendo trabalhar com a oficina, vou trazer para você ensinar aí a trabalhar. E falou para não precisasse pagar eu. Não precisa pagar ele, não preocupa, vamos que eu pague ele lá em casa. Eu nunca vi nenhum dinheiro do meu pai lá, não. Nunca recebeu, Leandro. Mas, enfim, aí foi assim que eu comecei a gostar da profissão. Porque a profissão mecânica você tem que gostar, Kleber. Infelizmente, tem muita gente que faz por dinheiro. Eu já faço porque eu gosto daquilo ali. Gosto de estar arrumando, ver a satisfação de um cliente. Então, é por isso que eu faço isso. Quais são os principais desafios de trabalhar hoje como mecânico? Né? Porque a tecnologia, ela tem avançado muito, todo dia muda, né? Tinha um tempo, uns tempos atrás, vamos falar de 10 anos atrás, né? Estava mais estagnado. Hoje está vindo carro híbrido, é carro elétrico. Você tem feito curso, se especializado, buscando informação? É um estudioso da mecânica também? Nessa parte dos carros elétricos, dos carros híbridos, a gente vai aperfeiçoando, não por enquanto, porque ainda não tem muito volume de... Não é uma realidade, assim, isso, né? Maçante, ainda, né? Principalmente aqui em Divinópolis, não. Tem muitos carros ainda, mas são aqueles carros que estão na garantia ainda. Então, ainda não procurou ainda uma oficina mecânica para resolver algum problema tem clônico. Todos os carros, todos os concessionários têm algum defeito clônico. Então, esses ainda não apresentou ainda. Mas, cara, a gente tem que aperfeiçoar. O mecânico que ele não aperfeiçoa, principalmente em aparelhagem ferramental, ele vai ficar para trás, Kleber. Então, infelizmente, se você não aperfeiçoar, você vai ficar para trás. Vai ficar, entre aspas, em desuso. Quase ninguém vai te procurar, vai ser aquele carro, como diz, entre aspas, o mecânico de carro velho. Entendeu? Então, tem que aperfeiçoar. Hoje o mecânico ser um scanner, hoje praticamente não é um mecânico, né? Porque todo carro precisa de um scanner. Ou vai ser mecânico de carro bem velho, né? Bem velho. Infelizmente. E começa tudo por aí. Tudo pelo scanner. Uma luz que acende lá, você resolve ela, às vezes, só pelo scanner. Ou então, às vezes, você tem que fazer algum reparo. Mas começa por aí. O primeiro diagnóstico que você dá para o seu cliente eu preciso passar um scanner para me entender por que essa luz acendeu. Ela não acende à toa. Ela tem algum motivo que fez ela acender. Então, o scanner que vai te trazer um guia, um norte para você começar a trabalhar em cima do problema que fez acender a luz. Fabrício antes falava até carro dramático, né? O pessoal usava muito esse termo, né? O automático hoje, né? Ele ganhou o gosto de muita gente, mas ainda existe um certo preconceito para gente quem vai comprar, que muita gente deve levar um carro para você olhar, né? Olha para mim esse carro e o câmbio automático. Provavelmente quem vai entrar pela primeira vez, né? Adquirir esse carro. Ainda tem esse preconceito. E um carro automático, ele é seguro igual um carro manual? Sim, o carro automático hoje ele veio para dominar o mercado.
Então, assim, a pessoa que ainda tem um preconceito é porque, Kleber, infelizmente, uma manutenção num câmbio automático, ela fica cara. Hoje ela ainda está caro. Então, assim, acaba que a pessoa, às vezes, começa a ter um pouco de receio em relação à manutenção. Porque eu comprei um carro seu, eu não conheço como que você faz as manutenções. Suas manutenções, principalmente na troca do óleo de um câmbio, está em dia? Ah, não está em dia. Então, a pessoa começa a ficar um pouco receiosa, porque vai trocar um óleo do câmbio, pode vir a achar que vai melhorar, pode vir a dar problema, piorar. Então, assim, hoje, o carro automático dominou o mercado. Se você colocar um carro automático e um manual para vender, com certeza você vai vender o automático primeiro. Mas ainda existe ainda um pouco de preconceito. Até porque o conforto, né, para dirigir é muito mais tranquilo, né? Numa subida não tem controle de embreagem, né? É muito mais fácil nessa parte, né? Mas tem uns câmbios problemáticos aí, né? Não, tem. Isso infelizmente. Mas os câmbios que são problemáticos são aqueles primeiros que lançam, que as concessionárias, que as montadoras lançam, e acaba que fica, entre aspas, em teste. E vai acontecer. O Power Shift é um deles, né? Esse é o campeão de bilheteria. Esse enterrou, né? Quem compra ali vai dar problema. Vai dar. Esse, infelizmente. Tanto é que, na época, a Ford deu garantia de 5 anos e 10 anos. 5 anos o câmbio e 10 anos o módulo. Então, assim, e acaba que, sim, eu tenho experiência na família, minha irmã comprou um. Deu problema? Deu problema nos dois. Nos dois? No câmbio e depois já deu problema no módulo. Foi duas alegrias, quando comprou, quando vendeu. Infelizmente. É duro, hein? E quais são os cuidados que o motorista assim, precisa ter em relação ao câmbio automático? Tem algum cuidado específico? Arrancada? Tem gente que fala assim, antes de desligar o carro, joga ele ali no neutro e desliga o carro, que ele depois você vai e engata para o P. Tem isso ou não? Isso é muito fantasia? Não. Ele tem alguns cuidados, sim. Lá na oficina mesmo tem alguns clientes que me perguntam qual que é o motivo e qual que é o jeito, a melhor forma para me conduzir um carro automático. Então, tem muito cliente que o cuidado que tem é, primeiro saber, Kleber, como que está a manutenção do câmbio? Está em dia? A troca de óleo está em dia? Esse é o principal. O segundo cuidado é você... Cara, parar num sinal, tem muita gente que tem o hábito de pôr no neutro. Não, gente, não põe no neutro. Não é feito para isso. Não foi feito, o neutro não foi feito para isso. Você coloca ele no D e deixa, porque se você colocar no neutro, o óleo vai ficar parado. No D, o óleo está circulando. O que refrigera o câmbio automático é o óleo, a circulação do óleo. Em relação ao P, põe no neutro, põe no P, eu concordo num ponto. Você parou num morro, subindo ou descendo, eu aconselho você colocar no neutro, puxar o freio de mão, tirar o pé do freio, o carro vai dar uma descida pouca coisinha, e você vai lá e coloca no P. Por quê? Porque aí quando você for tirar o carro, for sair no carro, o P vai estar livre. Tem alguns carros, você pode até fazer um teste, que se você colocar direto no P, a hora que descer um pouquinho, a hora que você vai tirar, fica duro e dá um estralo. Então, assim, aquilo ali que é prejudicial ao câmbio automático. Pode ser que ele venha a quebrar o pino da parte do P ali, do travamento da alavanca. O CVT tem a fama de ser muito bom, né? Realmente é um câmbio confiável, né? O câmbio que tem na Toyota, na Honda, né? É o melhor em si? Ele já mudou também, né? O CVT teve uma mudança também, né? Isso. O CVT é o trem mais engraçado. Quando lançou ele, eu não ouvi nenhum defeito crônico dele. Até hoje eu não ouvi. Então, agora, os mais novos, melhorou mais ainda. Então, para mim, é o melhor. Não tem erro, então. Falou câmbio CVT... É ótimo. Mas é aquele negócio que você falou, tem que saber como que a pessoa utiliza esse carro e a maneira, né? Isso, a manutenção. Pode ser o melhor câmbio que, se não tem uma manutenção... Isso, se não tem uma manutenção em dia, aí acaba que você prejudica ele. Fabrício, como que a pessoa, né, o motorista que está nos acompanhando aqui, ele pode identificar que aquele carro ele precisa de uma manutenção? Aí, no geral, né, alguns sinais que esse carro pode apresentar. Porque tem gente que não faz a revisão, né, não tem costume de fazer a revisão. Leva no mecânico quando apresenta algum problema. O carro ele começa a dar alguns sinais, consumo, trepidação e por aí vai? Sim, eu falo muito para os clientes que a revisão hoje ela tem que ser anual. Você fez a revisão anual, depois você faz só uma correção. Às vezes hoje eu fiz uma revisão, daqui 4, 5 meses apareceu uma pastilha de freio. Então, assim, cada parte do carro ela apresenta algum problema para te dar um alerta. Essa semana mesmo eu peguei um carro lá de um cliente, consumo de água. Ele começou a falar para mim que ele estava tendo que
colocar água no reservatório frequente. E eu falei com ele, ó, isso não é normal. 300 ml semanal para um carro que anda todo dia é normal o consumo dessa água. 350, 400 ml já tem alguma coisa errada, temos que ver. Então, ele vai te apresentando isso. Eu peço muito ao pessoal, aos clientes lá na oficina, para quando for reabastecer a água desmineralizada ou próprio aditivo pronto para uso. Esse é um primeiro passo. E colocar naqueles copos que eles falam copo americano, acompanhar por aí, que os copos americanos são 150 ml. Tem uma medida, né? Isso. Você coloca 1, coloca 2. Colocou 2, deu no nível? Tá normal. Esse cliente lá, ele começou a abastecer o veículo lá, colocar água no reservatório 2 em 2 dias. Estava cabendo quase 500 ml. Nossa. Aí a gente fez um diagnóstico para ele e fomos ver que na bomba d'água, mesmo, ela tem um furinho, que é um respiro da válvula. Esse respiro, ele é para te indicar isso, para te mostrar. Começa a vazar uma aguinha nele, antes que ela estoure. Vai vazando. Aí, onde que você... Opa, pingou uma água na garagem, tem que levar no meu mecânico. Isso é uma parte do sistema de arrefecimento que consegue te avisar, tá? Então, na suspensão tem outras várias. Tá? Começou a dar um barulho aqui, então tem várias coisas. No motor, em relação no motor, o carro começa a apresentar falha numa parte de injeção eletrônica, começa a apresentar uma dificuldade de pegar, um consumo excessivo. Então, acaba que sim, que o carro ele começa a te mostrar igual o corpo humano. Você começa a ter algum problema, você vai procurar um médico. É a mesma coisa o carro. O carro, ela apresenta dessa forma. Então, ela vai te apresentando algumas coisas que é que você... Opa, peraí, tem que me levar numa oficina mecânica de confiança sua. O carro está gastando muito, talvez você acha que o combustível não é bom, mas talvez é o carro que está com problema Isso, ali, né? é o carro que está com problema. Quais cuidados que a pessoa deve ter, né, para adquirir um carro usado, né? Porque hoje, né, os seminovos, a venda de seminovos aí, ela tomou conta do mercado, né? E essa troca ela acontece frequentemente, né? Quais cuidados em relação à mecânica que a pessoa deve ter? Tá, hoje em dia eu falo muito para os clientes para começar a procurar um carro de procedência, um carro usado seminovo de procedência, que de preferência que conheça a pessoa, o antigo dono, ou que o antigo dono te apresenta um relatório de revisões. Porque se você comprar um carro usado hoje, ele não te apresentar um relatório de revisão, de início já você vai ter um gasto muito grande. Porque você vai ter que fazer uma revisão geral para você começar a entender o que você fez no carro e o que está revisado. Até para o mecânico seu de confiança também é muito importante. Então, assim, comprou um carro usado hoje, no mínimo, Kleber, é uma revisão geral que deve fazer. Certo? Não tenho condição agora. Se o carro tiver uma correia de sincronismo, que é a famosa correia dentada e óleo é o básico. Você comprou, é o básico. Se você tiver uma condição, já faz uma revisão geral que vai ficar mais tranquilo. Porque você fez uma revisão hoje, amanhã precisou de fazer uma viagem, você já está ciente que o carro que você comprou hoje, ele está apto para fazer aquela viagem. Já está pronto e já pode sair com segurança, né? Com segurança. Principalmente. Que é importante. Né? Na sua experiência, quais são os carros usados que hoje, assim, não, vale a pena investir, esse é um carro que não vai dar tanto problema, é aquela revisão básica anual? Tá. Eu gosto muito da linha Honda. Como se eu não tenho um Honda, mas eu gosto muito da linha Honda. Em relação ao City, ao Fit, é um excelente carro. A gente tem até parceiros, né, que dá manutenção no Honda. Meu amigo Dudu, da Educar. Dudu já teve aqui, gente finíssima. Gente fina. Então, assim, a gente dá muita preferência para o Honda por causa disso, que se você dá uma manutenção nele, é um carro que te traz muita segurança nesse ponto. E, depois disso, eu vou muito na linha do Palio, da Fit, que é o Palio. Então, assim, a parte do Chevrolet, eu vou muito na parte do Onix. Então, assim, apesar que o Onix hoje, com esses problemas que estão apresentando sobre aquela correia banhada a óleo, mesmo assim, eu gosto muito da linha Chevrolet. Então, eu gosto muito dessas preferências de marca para a gente habituar, que é um carro que não é comum. Você não vê tanto dentro da minha oficina, principalmente, a gente não vê tanto. Não vê com frequência, né? Com frequência. Chevrolet ou Fit, né? O que você aconselha mais? Cara, você me pegou. Eu ainda vou no Fit. No Fit, Eu vou no Fit. Por ser um carro fácil de mexer, qualquer oficina que você ver, você vai encontrar algum profissional que é apto para trabalhar em cima dele. É um carro muito excelente de economia, de consumo e de benefício. Custo-benefício, ele é muito bom.
Quais são os campeões de visita à oficina, né? Tem algum aí Tem. que bate cartão lá, que bate o ponto? Tem. Eu jogo muito no gol. No gol? No gol. Mas esse gol mais novo? Não, os gols mais velhos. Principalmente, Kleber, se o pessoal vê na parte da internet, apresenta muito parte de lubrificação. Teve semana lá na oficina, Kleber, que eu devo ter pegado uns 4 motor com o mesmo problema. Que isso? Acender luz de óleo, perda de pressão de óleo. Então, assim, eu já cheguei a arrumar carro lá, um Fox lá dentro da minha oficina, que o carro tinha 30 mil quilômetros. Então, assim, acaba que o Gol, infelizmente, nesse ponto, ele é um pouco nessa relação de defeito crônico, ele é um campeão ainda. Só que, cara, tem muita coisa. O Fit também dá muita manutenção. Os carros populares mais, que é aquele carro que anda muito, e também a gente está na nossa cidade que não favorece muito. Tem jeito, né? Peugeot é uma bombinha mesmo aí. Peugeot, ele é crucificado, não é isso tudo, não. Cara, eu não vou te dizer muito do Peugeot, porque eu nem mexo. Achei que você tinha um também. Não, eu nem trabalho no Peugeot. Então, assim, pelo que o pessoal conta, eu prefiro nem fazer serviço nele. Nem mexer, né? Não, infelizmente. Oi, troca de óleo, né? Muita gente ainda tem dúvida em relação à troca de óleo. Não trocar o filtro de óleo durante a troca de óleo é uma economia burra, podemos dizer assim, porque fica óleo ali dentro do filtro. E tem gente que quer economizar no filtro, que é 15, 20 reais, 25 ali, não sei, depende do modelo do carro. Isso não é economia, não, né? Eu acho que é uma economia não burra, mas porca. Porca, né? É. Acho que a palavra é essa mesmo, porca. Entendeu? Infelizmente. Porque, igual você falou, o custo de uma troca de óleo, conforme o carro, ela não é cara com o filtro. E o que você está melhorando nessa parte? Você está colocando um pulmão. O filtro de óleo e o filtro de ar é mais ou menos igual ao pulmão nosso. Você está colocando um pulmão novo naquele motor. Eu falo muito com os clientes lá, quando eu vou trocar óleo, os meus clientes já estão educados nisso. Troquei o óleo, o filtro também eu troco. Então, assim, e eu falo muito em referência, eu já avisei muito, já conto a história muito. Eu tinha um cliente lá na oficina, que Deus o tenha, ele tirou um Palio, na época, 96, 0. Toda a troca de óleo dele, ele trocava o filtro. O carro rodou 480 mil km. Então, assim, você acha que ou é porque ele teve o cuidado maior, ou é porque ele sempre também trocava o filtro de óleo. O filtro de óleo é a lata de lixo do motor, Kleber. Então, cabe que você coloca um óleo novo, a bomba, ela passa, joga óleo para o filtro, do filtro que ela sobra para o cabeçote. Então, se tem impureza no filtro, acaba, queira sim, queira não, vai subir um pouco de impureza e vai contaminar o óleo. Então, assim, eu acho que, entre aspas, igual eu estou te falando, é uma economia porca. Não compensa você ter essa economia pelo um custo que é tão barato, mas com um benefício que vai te trazer lá na frente. Com combustível e com procedência tão duvidosa, né, nos dias de hoje, né, você deve receber muito carro lá que o problema sinaliza, né, o combustível. A troca do fio de combustível também ela deveria ser feita junto com a troca de óleo? É o ideal? Sim, ultimamente eu estou educando meus clientes em não só fazer a troca de óleo, mas sim a super troca de óleo. Tem a diferença de uma troca de óleo e da super. O que inclui a super? Óleo e filtro de óleo normal, que é o plástico. Filtro de ar, filtro de combustível, se o carro tiver um ar-condicionado, filtro da cabine. Filtro da cabine, que é o do ar-condicionado, a gente troca, às vezes tem cliente que troca anos. Lá na oficina tem demais. Vira beleza, né? Aí você está ali respirando um fungo, um ácaro. Então, o filtro da cabine, para um carro que ele anda cidade, 6 meses. 6 meses tem que trocar ele. O fio da cabine eu aconselho. Ele está contaminado já. Está contaminado. O carro que anda pega muito em estrada de chão, eu falo 3 meses, porque pega muita impureza. Então, eu falo muito para o cliente, super troca de óleo, vamos começar a educar a todos os clientes a fazer uma super troca de óleo, porque tem cliente que só vai trocar um filtro, ou quando ele começa a te dar um vazamento de combustível, ou às vezes ele começa a ficar fraco, o carro ficar fraco, você vai ver um filtro entupido. Essa semana mesmo eu peguei um lá. Peguei um filtro de combustível de um Fire, de um Fit, um Uno, e, cara, você tinha que ver, eu fiz força para me soprar ele, para me mostrar para o cliente que estava entupido. Que não estava passando mais nada. Sabe quando que ele trocou?
quando ele comprou um carro há 3 anos atrás. Nossa senhora, hein? Esse combustível bom de hoje em dia. Aí não é só o filtro, sabe, Kleber? Infelizmente, aí você força o sistema todo de alimentação de combustível, principalmente a bomba. E você a perde... bomba estragar é outro Isso, preço, né? se conforme for o carro, você vê bomba aí de R$ 1.000. Então, assim, é uma economia que, às vezes, não só o cliente, sabe, Kleber? Manda muito também o profissional de explicar como que funciona. Ó, isso aqui você troca de 5 em 5, isso aqui você troca de 10 em 10, isso aqui você troca de 15 em 15, 20 em 20, 30. Então, tem muitas coisas ali que é quilometragem. E tem algumas coisas que também que é anual. Inclusive na oficina lá você tem até um informativo lá com os KM indicando troca de pastilha, troca de óleo, a quilometragem correta de fazer toda a manutenção, que fica claro, né, para qualquer cliente que chega lá. E é bom o cliente entender que talvez tem cliente que acha, tá querendo forçar a venda, fazer venda casar. Tem gente que pensa assim ainda, né, Fabrício? Pensa, quer me empurrar um negócio e só trocar o óleo, já quer trocar fio de cabine, quer trocar fio de combustível. Não, ali você está fazendo uma preventiva ali para a pessoa. Inclusive, aquele banner lá não foi eu que criei, não, tá, Cléber? É? Aquele banner lá, eu fui numa palestra de parte de filtros, manutenções, que teve uma empresa que veio aqui em Divinópolis na época, então uns 4 anos atrás. Ela fez essa palestra e sorteou aquele banner. Eu fui um deles que ganhei aquele banner. Pô, que top. Entendeu? Então, assim, aquele banner lá não foi eu que fiz ele, não. Aquele banner lá é o certo, é o que acompanha todas as concessionárias. Então, tem lá tudo certinho, quantos km. E, infelizmente, tem ainda alguns clientes, não quando é cliente meu, tá? Cliente da oficina F-Car. Porque todos eles sabem e todos eles confiam no profissional que eu sou. E qualquer outro mecânico que tiver também, o profissionalismo pelo cliente deles. Então, o cliente, a gente tenta prevenir um gasto futuro. Então, segue a quilometragem certinha, não que não vai dar problema. Mas, se você seguir a quilometragem certinha, é bem menor o caso de dar algum defeito, de queimar uma bomba porque um fio estava entupido. Por quê? Não, eu segui a quilometragem que o Fabrício indicou. Ali é recomendado, o ideal ali, né? É igual Isso. você falou, depende muito do jeito que vai dirigir, mas se você fizer ali, a vida útil do veículo é outra, né? Você está seguindo o que a montadora informa, né? Olha, estou liberando o veículo aqui, é assim, 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 o que é recomendado pelas montadoras. Ali você tem uma média ali que vale para todos os veículos. Isso, porque tanto é que quando eu vou fazer uma revisão geral num carro, eu até pergunto para o cliente, você tem o manual do carro? Eu gosto muito de acompanhar pelo manual. Além do manual, eu vou pelo meu lado profissional. O que eu entendo, aí eu também faço, porque muitas das coisas no manual também, tem muitas coisas que ele peca. Tem algumas quilometragens que você, mesmo sabendo que aquela peça ali não vai resistir até aquela certa quilometragem, o manual pede para trocar aquela peça, substituir ela só com aquele KM. Então, infelizmente, nesse ponto ainda, eu já um pouco receio nessa parte. Eu já acompanho pelo manual, só que eu vou também para o meu lado profissionalismo. Então, para evitar que o cliente esteja um gasto futuro de falar assim, não, Fabrício, você poderia ter trocado e não trocou. Ali tem um engenheiro, aqui você tem um mecânico que vivencia o problema ali do desgaste do uso, né? Que é diferente, né? É completamente diferente essa parte ali. Por mais que ele faça, não, isso aqui foi feito para durar tanto. Mas nem sempre, né? Nem sempre ela vai rodar o que está ali. Como se diz, eu falo muito pessoal, ele entende mais na teoria. A prática, quem comanda é eu. Exatamente. Já experimentou o miolo do pão de queijo ou não? Já experimentei, já. Quer experimentar um agora aí? Vambora. Para nós pagar o nosso patrocínio aqui. Pode escolher o que você quiser aí, Fabrício. Ó, tem vários sabores, inclusive tem aquele... Vou pegar o pratinho aqui. Tem aquele famoso molhinho do Petrone de creme de alho, que é espetacular. Gente, no miolo do pão de queijo, são mais de 20 sabores de pão de queijo recheado. É uma coisa, assim, impressionante, né? O Petrônio, ele capricha, viu? E trabalha com matéria-prima de qualidade. O miolo do pão de queijo, ele fica ali na Rua Bahia, ao lado do Luiz Fotógrafo, viu? Tinha entre a Rua Goiás e a Rua Pernambuco. Eu não gosto de pão de queijo, duvido, viu? Mas pode ser que tenha. Tem rocambole, tem biscoito frito, tem muita coisa lá. Tem tudo o que você precisa no miolo do pão de queijo. Inclusive, você está acompanhando algumas imagens aí do miolo do pão de queijo. Eu gosto muito desse aí, ó, de costelinha com barbecue, espetacular. Tem também de fraldinha, carne seca com requeijão, o tradicional de frango,
de costelão. Fica a boca cheia d'água, né? Só de falar, porque é muito gostoso. Então, o que você passar, o que você experimentar, eu tenho certeza que você vai aprovar. Tá bom ou não tá? Tá aprovado. Tá E aprovado. é um bruto, né? É. Isso aí é uma janta. Isso que eu ia falar agora, é uma janta. Quem não jantou, pode comprar lá, correr lá que Acabou, né? É top. Não tem erro, né? só amanhã. Exatamente. E aproveitar aqui e falar do C Pinturas, do meu amigo o Anderson Pintor, né? O Anderson que é especialista aí em pintura profissional, cimento queimado, né? E tudo que você precisa, o Anderson faz. Pedras naturais, gente, está super na moda aí. E o trabalho com pedras naturais é um trabalho que você não pode entregar para qualquer pintor, não. Você tem que entregar para um profissional da pintura. E o Anderson é especializado nesse serviço. É um serviço ideal para a parte interna de condomínios, porque a pintura vai durar muito mais quando você coloca a pedra natural. Para a parte externa, porque nada aguenta o sol. Pedra natural vai durar mais e vai aguentar. Então, procure o Anderson da UC Pinturas. O contato dele está aparecendo aí. Inclusive, fez um trabalho para a gente aqui espetacular de cimento queimado. Ele que faz esse trabalho também em banheiro. Se você quer reformar o seu banheiro, aquele banheiro de azulejo, aquele banheiro antigo, já está de saco cheio, não gosta disso mais, quero mudar. Não precisa quebrar nada. Isso, não tem sujeira. O Anderson faz esse trabalho, tem toda uma preparação sobre os revestimentos e transforma o seu banheiro em uma semana. Eu garanto, hein? Pode procurar o C Pinturas, o Anderson está aí. O contato. Precisa fazer uma reforma, não? Tô precisando... Não, a reforma não, mas nós vamos começar a construir. Pois é, ó. Então você vai contratar o Anderson Com certeza. e comprar o pão de queijo do Mió para a turma que estiver mexendo com a construção, viu? Aí tem que ser no final do dia, né? Porque, porque senão a se turma não vai embora. for na hora do almoço, eles vão querer tirar um cochilo. Vai, não, já era, acabou. Tem que ficar na cola. Hoje nós estamos recebendo aqui o Fabrício da AF-Car, né, oficina especializada em multimarcas em Divinópolis, fica na Rua Ibituruna. Para você localizar, em frente ao campo da Mob, o campo do Ipiranga, né? Mais fácil para o pessoal entender, não tem erro, né? Não tem erro, não tem erro. A localização é essa, atrás do Posto 7, em frente ao campo de futebol. Pronto, aí, ó, fechou. Essa né? é a mais fácil. Já está falando aqui de vários assuntos aqui, que quem está chegando agora, acompanhando a partir de agora. Fabrício, hoje, né, com a internet, ficou fácil você buscar peça para qualquer carro. Mas ainda tem carro que é difícil encontrar peça no mercado de reposição, alguma marca específica, que aquele carro fica ali na oficina estacionado ali 1, 2, 3, um mês e por aí vai. Isso nessa parte aí ficou assim, um pouco mais difícil mesmo. Só que a internet, Kleber, hoje facilitou muito nesse ponto. Fica ali 1, 3, 4, 5 dias ou um mês, igual você falou. Às vezes é aquela peça que é um reparo que vai demorar mais tempo, vai vir de fora, de outro estado, então acaba que demora um pouco mesmo. Mas tá bem mais fácil, tá? Pegou na internet, você encontra tudo. Facilitou. Você acha em qualquer lugar do Brasil, né? Com certeza. Ontem mesmo, a gente vai contando os casos, vivendo e vai contando. Ontem apareceu uma cliente lá com um logo, que é o logo mais velho, e reclamou de um vazamento de óleo e eu fui ver que era no respiro da caixa. Nesse respiro da caixa faltou uma mangueira, que ela joga lá para baixo. E eu falei com ela só, você não precisa caçar em lugar nenhum não, que você não vai achar não, é internet. E você acredita que ela achou lá na internet? E achou. R$40. Olha pra você ver. Coisa barata. Então, você vai vendo uns trem que... Às vezes você acha que é impossível, mas na internet tá bem mais fácil. Ajudou muito. Chega rápido, né, Fabrício, também? Chega né? rápido. Por mais que hoje Divinópolis tem boas casas de peças, né, completas, mas ainda tem muita coisa que não vai achar, não tem jeito. E são coisas que, às vezes, não é uma coisa que, às vezes, dá lucro para a casa de peça. Então, por isso que, às vezes, elas não investem, e não investem nessa parte. Então, assim, é umas coisinhas que, infelizmente, você vai arrumar só na internet mesmo. Então, você Mercado Livre, alguma coisa assim na internet que você vai encontrar. Você já pegou um carro, assim, com um problema tão estranho que virou história ou não? Não, cara, tenho 2. Eu tenho um carro lá que eu retifiquei o motor dele e esse carro me deu uma coça. Mesmo? Foi. Mas foi defeito colocado. É o mais difícil, tá, pessoal? Quem é mecânico sabe. O defeito colocado é o mais difícil de você achar ele. Fizemos a retífica geral do motor, fizemos a usinagem toda, na melhor retífica que eu trabalho, já tem anos que eu trabalho com ela. Então, assim, e o carro, depois disso, ele começou a trabalhar com um superaquecimento muito alto. Não abaixava. O cliente ligava, o proprietário ligava o ar-condicionado do carro lá no quarto e a temperatura do carro começava a subir. Nisso, Kleber, cara, eu fui tirando
todas as dúvidas. A gente tem um grupo de mecânico de oficina nossa aí, são, se eu não me engano, acho que é 6 ou 7. Então, assim, a gente foi jogando no grupo e os mecânicos, e esses amigos nossos, cara, eu falo, quem tem amigo tem tudo, né, Kleber? Então, assim, infelizmente, na nossa classe, na nossa profissão, ainda tem muito pessoas que não quer saber, só vem a nós. O vosso reino... a mala pro outro, entendeu? Então, é assim, classe, né? mas graças a Deus, nessa equipe nossa, esse grupo nosso, muita gente lá é tudo unido. Então, joga no grupo, todo mundo começa a falar, Fabrício, você fez isso? Fiz. Fabrício, você fez aquilo? Fiz. E foi me dando todas as opções. E foi fazendo, e mexendo. Cheguei a um ponto de eu ter que tirar de novo o cabeçote do carro. Nossa. Kleber, esse carro me deu uma coça, cara. Você não crê, não. Por esse tempo todo de oficina, eu nunca tomei uma surra igual eu tomei desse carro. Esquentou a cabeça, hein? Esquentou. E, cara, no final das contas, nós achamos um defeito no cabeçote. Arrumamos, não, agora resolvi o problema do carro. Entreguei o carro para o cliente, 2 dias ele me liga falando que o carro deu problema de novo. Falei, traz aqui então de novo para a gente ver. E mexe daqui, mexe dali. A gente foi ver, Kleber, um sensor de temperatura paralelo que tinha lá. Colocando. Não era Peugeot, lá. não, né? Não era Peugeot, não. Era da Fiat. Sacanagem, Peugeot. E olha que eu gosto muito de Fiat, mas Mas aquele Fiat, Fiat, né, com motor GM, sabe? Então, assim, esse carro me deu um couro, cara. Então, serviu de aprendizado. Foi eu que pus o sensor paralelo, mas é de uma marca excelente, que eu já estou habituado de trabalhar com ele tem anos, só que, infelizmente, ele me deu problema. Não deu Enquanto certo. eu não peguei um usado, original, não resolveu o problema. Mas até eu chegar nisso, Kleber, eu tomei alguns tapas. Dormi até de lado. Tava dormindo e arrumando essa ideia de noite. Tava esquentando o seu cabeçote, né? Você tá doido? Nossa, mas esse me deu um cor mesmo. Mas bom que a gente achou, a gente dei todo o suporte pro cliente, expliquei para ele que, infelizmente, tá sendo um defeito que não tá sendo fácil. Já procurei saber com todos os clientes. Cara, YouTube, então, eu perdi as contas quando eu... O que você assistiu lá? Assisti para me ver. Assistindo vídeo, procurando. Para me ver se eu achava, cara. Porque hoje em dia... Chega o cliente lá na oficina e fala assim, eu vi isso aqui no YouTube. Então, assim, cara... Conserta lá, né? Então, assim... você viu no YouTube? O que a gente está conversando sobre a internet, né, Cleber? Então, assim, ai do mecânico achar que vai passar o cliente para trás. Muito difícil hoje em dia, né? Hoje em dia, a internet ajudou muito nesse ponto também. Então, assim, porque os picaretas vai começando a mostrar a cara. E vai sumindo do mercado. Então, assim, esse YouTube eu pesquisei muitas vezes esse carro, cara. Mas isso foi madrugadas, cara, infelizmente. Foi madrugadas e garrado e tentando e nada de fazer. E quando eu vi uma coisa que eu não tinha feito, eu ficava doido para chegar no outro dia, para tentar fazer e não deu certo. Fabrício, a gente está chegando na reta final aqui da nossa entrevista aqui. A gente viu alguns vídeos, né? Mecânico abre, encontra gambá, encontra cobra dentro ali do motor ali. Já encontrou algum bicho ali na hora que abriu ali ou não? Uma ratazana, cara. Das grandes. Já, né? A ratazana mesmo. O cliente falou que o carro estava fazendo um barulho estranho. Chegou lá no sino. Isso tem anos, tá, Cleber? A gente vai contando as histórias e vai lembrando o que a profissão nossa traz. Às vezes traz uma dificuldade, mas também traz uns casos que você sente e começa a rir demais. E esse cliente meu falou assim, Fabrício, o carro estava fazendo uns barulhos estranhos, ele mora na roça. Ele tem uma roça e mora lá, e acaba que para o carro num celeiro dele, que ele falou. Então, a gente vai mexendo, porque chegou lá, Fabrício, esse carro está fazendo um barulho estranho, cara. Quando eu viro para um lado e faz um barulho parece que tá soltando uma peça. Beleza, vamos dar uma olhada aí. Eu abri o capô do carro, não vi nada. Vi só umas marquinhas de rato, patinha de rato lá andando. Eu comentei com ele, tem um rato andando aqui no seu carro aqui, toma cuidado, põe algum veneno aqui e tal, senão ele vai roer essas partes tudo aqui que tem fio, que o fio tem uma composição que tem sal e tudo, e o rato gosta dela. Então, vai roendo aí e tal, fica esperto. Mas andou no carro, não fez o barulho. Falei, deixa aí que eu vou olhar aí pra você depois. Kleber, ele deixou esse carro lá, cara, e eu tomando meu café lá, e olhando pro carro, quando a fé eu vi o rato saindo, cara, foi na rapidez danada, mas foi um cepo de um rato que eu acho que se o gato encontrasse com ele... O gato ia correr, O gato ia correr. Eu fiquei no medo, cara, também, quando eu vi esse rato, cara. Mas o rato saiu numa rapidez, cara. Eu falei assim, olha o danado. Aí eu até liguei pro cliente, falei com ele, acho que eu descobri o defeito.
Eu contei pra ele e ele falou assim, não, é mentira, senhor. Não, é verdade. Ele falou, não, você acredita que tem desse tamanho mesmo, pra maior? Eu falei assim, não, então você tá criando, é um leão. Então, assim, cara, eu já encontrei cobra, esses trem não, mas o rato eu já achei Ainda lá. bem, né? Ainda bem. E ainda bem também que o rato sabe o rumo certinho do portão e vazou pra Vai fora. pro seu lado, Ele não né? ficou lá na oficina. Deus me livre aí. Ainda bem, não, e entre outro carro, né? Tem esse problema, hein? Deus me livre, ainda tem mais isso ainda. Isso, né? aí te Aí dá um enrolou problema tudo, maior. né? Aí... Porque pegar um animal, você sabe, um animal silvestre assim já é meio complicado, né? Então, assim, acaba que ele foi no rumo certinho, ele saiu pro rumo do portão certinho. Não dá nada. Eu falei, vai com Deus. Trem não é fácil, não. Não. É os espinhos da profissão, é os contatos da profissão, né? Cada um tem um contato. E o Fabrício da FK, ele é muito ativo na rede social, inclusive ele gosta de postar uns vídeos, né? Pegar uns vídeos, né, com a turma, né? Pegar uns que tá bombando e fazer na oficina também. Qual que é o endereço, né, do Instagram, o pessoal tá acompanhando, poder seguir, né? Acompanhar parte do seu trabalho e da sua equipe. A oficina, o Instagram dela é a FCAR, né? @FCAR Mecânica. Então, assim, a gente tem muito lá, a gente começa a interagir muito, sabe, Kleber? Tem muitos vídeos de profissionalismo nosso lá, que a gente faz alguns serviços, dá algumas dicas de prevenção. Sim. Então, assim, mas tem muito também que a gente leva muito pro lado. Né? A gente quebra muito. Então, a gente leva muito pra brincadeira. E sim, é o que você falou, a gente tem alguns vídeos que tá na atualidade, que a gente posta lá justamente para alertar o cliente. Sabe? Porque às vezes chegam alguns clientes lá, às vezes reclamam de algumas coisas, mas você vai ver, cara, pô, eu vi esse vídeo ontem que o cliente está falando aqui hoje. Então, assim, a gente vai postando esses vídeos, mas não é para zoar ou falar mal de cliente. A gente faz isso para a gente chamar atenção né? e ver que se você souber conversar com o seu mecânico, ele vai entender melhor. Mesmo até por maus que às vezes chega lá reclamando de algum serviço, que esse serviço que você fez lá não ficou bom, tá do mesmo jeito, então acaba que às vezes chateia a gente, pô, eu não quero que você volte aqui na oficina para reclamar do meu serviço que eu fiz, eu quero que você volte para me fazer outro serviço. Então acaba que às vezes o cliente, se ele chegar perto de você e conversar com você mais cauteloso, é mais fácil, até para o mecânico tentar te ajudar o mais rápido possível. Né? Resolver. Facilita para todo mundo. Né? Resolver. Deixa eu agradecer aqui o Fabrício aqui, ó. Inclusive ele trouxe um boné aqui para mim aqui da AFK, oficina que eu levo meu carro, inclusive eu levo lá aqui, né? Então para mim não, né? Cabecinha um pouquinho maior. Pro Rafael tinha que ser no máximo aqui, ó. Agora sim, ó. Da FK, trouxe também uma lixeirinha, tem um cheirinho aqui também. Tem uma essênciazinha legal. Vai lá no Fabrício, ele capricha, viu? Coloca um cheirinho no carro, tem uma lixeirinha. Fabrício tem um cuidado muito interessante com a oficina. Pelo menos eu vejo que eu moro lá perto, pelo menos uma vez no ano, o Fabrício faz questão de dar uma reforma total na oficina, né? Porque a oficina tem aquele negócio, é um ambiente assim, mexe com óleo, mexe com graxa, não tem que ser sujo, não. Ele tem que ser organizado. O Fabrício preza muito por isso. E a organização da FCAR lá é uma organização diferente, que a oficina você chega impecável também. Meus parabéns, viu, Fabrício? Obrigado, Kleber. Eu falo muito pro pessoal lá, até com meus colaboradores lá na oficina, que a maioria da hora, do tempo, do dia, é lá dentro da oficina. Então, por isso que a gente mantém mais organizado, mais limpinho, até para a gente mesmo sentir bem ali dentro do ambiente de trabalho, né? E quem ganha com isso tudo é o cliente. Então, porque, igual você falou, antigamente, Kleber, tinha muita sujeira. Você não via a mulher levando um veículo dentro de uma oficina mecânica, porque só tinha ambiente, era só homem, tudo sujo. Né? Entendeu? Cara, todo ano eu faço um retrospecto dos meus clientes, faço uma cotação lá e vejo quanto que é, o que eu ganhei de cliente a mais daquele ano, de um ano para o outro. Cara, eu tive um aumento de 30%. Olha que beleza. No sexo feminino, da mulher, 30% do ano passado para agora. Então, hoje, o próprio ambiente te exige, te obriga você a dar aquela limpeza, a organização por causa da mulher. Quem ganha com isso é os homens. É verdade, nós. Não, e o ambiente arrumadinho, tudo é outra coisa. E a pessoa, às vezes, ela não vai deixar só o carro lá. Ela vai esperar, ela vai buscar, e tem que estar organizado mesmo. E na AFCAR tem isso, ó, 37 3221 4700 ou
4.700. Rua Bituruna, número? 260 Santo Antônio. 260 Santo Antônio, em frente ao campo do Ipiranga, ou campo da MOB, como você quiser. Fabrício, te agradecer aqui pela participação, obrigado pelo presente aqui, viu? Fabrício é mecânico do meu carro, gente. Não estou falando que ele está aqui não, ele sabe disso e realmente ele que me salva lá muitas vezes lá, sempre estou levando lá, ele que dá manutenção e cuida direitinho lá, e é um mecânico que eu indico. Muito correto, muito honesto. Tem muitos anos que eu já levo o carro lá, Fabrício. Fabrício, pega o carro lá para mim no apartamento lá. Pega, leva, arruma, depois já deixa lá em casa de novo lá. Pronto, porque eu confio, tenho essa confiança e confiança, né, a gente conquista, né? O Fabrício conquistou minha confiança, então não tem outro. Eu levo para ele arrumar lá e te agradeço aí. Pode contar comigo aí, se você precisar. Nós que agradecemos, né, Kleber, pela confiança e a gente tenta mostrar a maior transparência para o cliente justamente por isso, sabe? Porque não é fácil. Você abrir as portas é fácil, manter ela aberta é difícil. Exatamente. Então, assim, a gente vai tentando resolver isso o mais rápido possível para isso mesmo, para a gente confiar, pegar a confiança do cliente, para a hora que precisar a gente tá ali à disposição. Show de bola. Muito obrigado, meu parceiro. Obrigado, Eu te agradeço. Viu? Sucesso, Agradeço. hein? Precisando aí tá aí, pode chamar de novo aí, quando a gente vem. Beleza, obrigadão, viu? Obrigado a você, viu, que acompanhou o Pode Ser nessa edição de hoje, com o Fabrício da AFK, oficina de Divinópolis, no bairro Santo Antônio, na rua Ibituruna, 260? 260. Agora eu já decorei o número, hein? 260. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Faça isso agora, não deixe para depois, porque senão você vai esquecer. E de ativar também o sininho. E também de curtir a nossa página no Instagram, Pode Ser 037. Esse episódio fica por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. E você pode ser o próximo a sentar aqui e bater um papo comigo. Obrigado, Rafael, lá na técnica. Valeu, parceiro. Bora, tamo junto. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pode Ser. Realização. Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.